Hoje o Alto Papo está aqui com o André Fran. André Fran, jornalista publicitário, assim como eu. Um grande viajador aí, um sonhador. Realizou alguns sonhos, né? Alguns. Sigo realizando. Dentre eles foi esse programa, o Não Conta Lá em Casa, que também originou depois o livro. Depois esse programa se tornou o Que Mundo é Esse da Globo News. Agora, para começar, qual é a diferença desses dois programas, né? Eles são bem similares, né? Os dois têm o mesmo DNA, que é a gente viajar para conhecer com os próprios olhos, depois passar para as pessoas, algumas das grandes histórias do nosso tempo. A gente costuma falar que a diferença entre o Não Conta Lá em Casa, que passava no Multishow, para o Que Mundo é Esse, que passava no Globo News, é que o Não Conta era um programa, um reality show com uma pegada de jornalismo. O Que Mundo é Esse é um jornalismo com uma pegada de reality show. Reality show no sentido de você estar andando e descobrindo e a câmera acompanhando, e somos nós quatro que fazemos. Mas no fim das contas os dois têm esse DNA, de viajar o mundo e ver as grandes histórias com os próprios olhos. Tinha que ser um pouco diferente, até porque os canais são diferentes também, né? Sim, os públicos são bem diferentes. Não era um público mais jovem, que estava num canal mais de entretenimento na época, apesar de muito ligado à viagem. E a Globo News um canal jornalístico, né? Um canal de jornalismo hard news. Então, e a gente estava ficando mais velho também, né? Mais cabelos brancos, então a gente queria se aprofundar um pouco mais em algumas questões e analisar outras questões que fossem além desse perfil de países que a gente fazia no Não Conta. Agora no Que Mundo é Esse a gente vai mais atrás de questões, de temas, de pautas que merecem ser vistas mais de perto. Agora, antes da gente continuar falando desse Não Conta Lá em Casa, que inclusive eu tenho algumas perguntas de curiosidade dessas coisas que estão aqui no livro, eu queria saber uma coisa, você também tem uma produtora chamada Base 1 Filmes. Essa produtora começou antes do projeto ou foi o projeto que originou essa produtora? Foi o projeto que originou. A gente já fazia coisas mais autorais e algumas coisas comerciais, algumas coisas nem tanto, mas foi o primeiro projeto grande que a gente teve para um canal de TV a cabo, que tinha uma série de processos a ser cumprido, e aí por isso a gente abriu a produtora. E aí desde de lá a produtora foi se desenvolvendo, a gente começou a fazer conteúdo para vários outros canais, como a gente faz hoje. Fez o negócio do Rica Perrone, né? O Cara Tapa. Fizemos o Cara Tapa. Inclusive o Rochola entrevistou ele já também, então. E entre outros projetos para diversos outros canais. Mas sim, foi meio que uma demanda do projeto se desenvolvendo. Aí você começou a viajar. Você surfa. Não surfa mais, né? Você me contou. Não, era mais o galera do surf que se uniu e tal. Eu era mais um viajante do que surfista. Sabe que é uma coisa legal que você tem? É que você narra as coisas e você valoriza coisas muito, muito pequenas, que pra gente às vezes são coisas assim banais, né? Um cafezinho, alguma coisa. Eu acho muito legal que quando você vai chegando nos lugares, você tem uma maneira de descrever, saboreando uma massa na Pizza Hut. Ou chegamos lá na Indonésia e comemos um prato de macarrão. Esse tipo de sentimento e essa maneira de valorizar as coisas, isso é uma coisa que vai acontecendo conforme a gente vai percebendo a realidade dos lugares. Você começou a aprender mesmo a ter esse sentimento? Cara, eu acho que assim, você viajar é uma coisa que talvez seja a maior lição, né? A maior aula é você viajar e conhecer, estar em contato com outras culturas, outros costumes, outras religiões, outros povos. Isso sempre me atraiu e me encantou, como uma pessoa curiosa em geral por informação e sobre o mundo também. Mas a gente tinha com um dos programas a gente começou a fazer os programas, a gente tinha esse objetivo de transmitir essa nossa curiosidade, de agregar para quem estivesse assistindo, de despertar curiosidade que estava assistindo. E talvez a grande sacada dos programas que a gente faz e desse DNA que eu chamo, esse perfil que a gente faz de programas, é justamente não ser uma coisa muito acadêmica, muito dura, muito jornalística, de você passar informação, que tem seu valor também. Sim. Os caras na bancada, especialistas falando sobre uma questão qualquer. É uma linguagem, né? A gente descobriu uma forma de passar essas informações que a gente tem, que a gente lê, que a gente estuda, de filme que a gente já viu, de assuntos que a gente debate e tudo mais, de uma maneira mais criativa, vamos dizer assim. Em vez da pessoa estar lendo aquilo num jornal ou num livro, a gente passa através de um programa de viagem de amigos viajando. E quando você viaja, você não descobre as coisas lendo nas matérias ou nas pesquisas ou nos dados empíricos. Você descobre quando você faz uma amizade, quando uma pessoa que você dá uma carona te mostra uma realidade, quando você se hospeda num canto da cidade que você vê como é que é a realidade daquele lugar. Então, esses detalhes que às vezes parecem superficiais, às vezes revelam muito. Na verdade, revelam muito mais do que pode parecer. Porque muita gente acha que o cara viaja só, tem interesse em lugares ermos e desconhecidos e polêmicos e perigosos. Não.
qualquer lugar que você viaje, você consegue tirar lições e entender melhor o mundo. Seja para o Irã, para a Coreia do Norte, ou para Paris, para Orlando, que eu adoro visitar também. E atualmente seu programa tem sido o quê? De férias o que ou você de faz ter quando você está à programa? vontade, assim, você está com tempo livre? Viajo com minha filha para parque de diversões, se possível. Olha só. As últimas férias a gente passou em Orlando, Sem lá traumas. para ela ver o Mickey e tal, sem trauma nenhum, super tranquilo. E esse lado do entretenimento, mas eu sempre vendo também, tentando olhar o mundo através das suas particularidades. E olha que seria um viés bem interessante, inclusive, você ir pra Disney e mostrar um lado mais obscuro ali, né? Sim, tem Fica aí uma tudo ideia. tem todos os seus lados, né? A Disney também tem seus interesses econômicos, seus perfis corporativos lá. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A Indonésia. Ali você perdeu uma câmera. E o modo como você descreve a perda dessa câmera, parece que você perdeu um ente querido, né? Tem um sentimento ali, né? A câmera é quase que o coração de quem faz documentário, né? Sim, e no nosso caso específico, como a gente está indo sem grandes equipes, a proposta é essa. Se a gente fosse viajar para registrar essas realidades não tão acessíveis, com grandes aparatos de equipamento e equipes e som e luz, primeiro que a gente não ia conseguir, não ia ter autorização para fazer. Segundo que as pessoas que já estão com medo de falar sobre a realidade dos seus países, quando vem um aparato muito gigante, já iam ficar mais... O que eu posso falar, até onde eu posso me expor. Como a gente chega com equipamento pequeno, acessível, e chega com um papo informal... Tipo eu aqui que estou com o celular aí, ó, gente. Tipo a gente gravando aqui com o iPhone. É muito mais acessível, as pessoas ficam muito mais abertas e aí acaba revelando coisas muito mais interessantes para o programa. Então essa coisa do equipamento que acompanha, que está ali do seu lado, que está junto com você, que quebra seu galho, que registra momentos emocionantes, acaba virando também, tem um certo lado afetivo. Tem o seu charme, né? Tem o seu charme, então quando você perde um é doloroso. Que era? Cara, na época devia ser uma Cybershot, dessas que hoje em dia é considerado vagabundo. E você gastou dinheiro, foi lá tentar consertar, é isso? Tentar consertar, porque, pô, ela salvou a vida várias vezes. Mas você recuperou as imagens? Sim, as imagens o mais estão importante, o cartão de memória foi salvo. Que bom, porque isso é o mais importante no fim das contas, né? Sempre, é. Base 1, filmes, Não Conta Lá em Casa. Depois virou O Que Mundo é Esse, da Globo News, que está agora no ar, inclusive, com a série Vozes do Irã. Isso. Tá no ar, super legal esse negócio. Obrigado. Continua no mesmo esquema também, aquele táxi, sem produção sofisticada. Tem que ser. Pra Medos gente conseguir, também. o Irã, por exemplo, é um bom exemplo. O Irã é um lugar que você, se for fazer coisa muito oficial, se tiver um esquema muito que chama muita atenção, as autoridades vão te vetar. Mais do que isso, as pessoas têm muito medo de falar. Mas a amiga de vocês ali foi ousada, né? Sim, Inclusive, mesmo assim. aprendeu inglês depois de conhecer vocês. É um feito assim que dá orgulho, né? Pô, total. E fala bem, né? E a gente manteve, e é verdade, isso de você fazer amizade de verdade, em vez de só estar vendo aquela pessoa como uma fonte de notícia, cria uma outra relação. Tanto é que depois de anos a gente voltou a encontrar com ela, porque mantive contato com ela. Eu trocava e-mail, a gente trocava mensagem nas redes sociais, eu acompanhei ela e ela foi acompanhando a gente. Então, ajuda isso. 9 anos depois, quando a gente volta para o Irã, a gente tem uma amiga de verdade que se dispõe a ajudar a gente a fazer o programa. Tem lugar para ficar de graça, inclusive. Também. Né? A sua equipe, você tem só homens, né? Vocês normalmente fazem essas viagens. Você acha que teria alguma diferença se tivesse uma mulher ali no meio, em alguns desses destinos que vocês fizeram? Cara, total. É uma coisa que a gente peca muito e sofre, sente muito, é de não ter uma figura feminina no programa, na equipe de viagem. Até na equipe de pós-produção a gente já teve algumas vezes e sempre dá um equilíbrio legal. Mas na equipe da galera que viaja, não, somos só homens, porque foi a forma natural. A gente o programa não foi criado, chamaram a gente para ser apresentador e nem a gente escolheu essas pessoas para formar esse programa. Não, era as pessoas que estavam dialogando e estavam criando juntas aquela situação. Mas sim, se a gente tivesse uma mulher, a gente teria uma outra ótica. Mais que a gente observe e faça perguntas sobre a questão feminina nos lugares que a gente visita, é totalmente diferente de ser uma mulher vivenciando e experimentando e sentindo aquilo da ótica dela. Mas a gente finalmente conseguiu criar agora um projeto que a gente vai ter, que seria uma espécie de Que Mundo é Esse? Só feito por mulheres, que vai ao ar na GNT, em março do ano que vem, já dando furo aí, especialmente pro canal. Podia falar? Podia? Pode, tá falando. Legal, já, então. agora, tá falado, se não podia, agora pode. Tá expandindo aí os projetos. Mas a gente vai ter a gente vai fazer pela produtora, mas é uma diretora mulher e uma equipe de mulheres ativistas feministas que criaram esse programa para olhar
os países com mais igualdade de gênero e com menos igualdade de gênero e depois olhar para o Brasil para ver onde é que a gente está nessa história. Uma pesquisa recente até da Oxfam, falando que o Brasil, ele caiu, aliás, ele subiu no ranking de países com desigualdade para 9º lugar. Olha só. Aliás, um parênteses aqui antes de falar sobre isso, o André Fran, ele também fala sobre geopolítica, sobre vários assuntos, porque o cara ele é comentarista também no Globo News Internacional. Tá lá quase toda semana, né, também? Isso, quase toda semana no Globo News Internacional. Agora, diante dessa informação, como você já visitou vários lugares, eu queria saber uma coisa. O Brasil está numa situação complicada, politicamente falando e economicamente falando, mas desses países que você visitou, existe algum país com uma similaridade assim que você consegue encontrar com o Brasil? De desigualdade, muitos piores e muitos melhores. É mesmo? Né? A gente não tá. Uma coisa que eu sempre falo é que o programa e ter ido a tantos lugares, do Haiti ao Japão, a Alemanha, a Indonésia, e Timor-Leste, enfim, me deram uma perspectiva assim, de não dramatizar tanto as situações e também não valorizar tanto assim. Quando eu vejo pessoas falar, isso aqui é uma miséria, eu falo, cara, não, miséria é o povo do Haiti que não tem nada e nem perspectiva. É muito relativo, né, o que é miséria. É muito relativo. Então, mas sim, dá pra gente traçar alguns paralelos. Não dá pra gente trazer soluções, né, nem que seja dos Estados Unidos ou da Europa, porque é uma realidade diferente da nossa, mas também o contrário. Mas o próprio Irã, e é engraçado que hoje mesmo eu li uma matéria na Folha que falava um ayatolá no Ministério da Educação, que era já meio fazendo essa coisa do país dos ayatolás, o Irã, com o Brasil atual. Que é o colombiano aí agora. Que é uma coisa de você ver como é que a gente olha a realidade dos outros e acha um pouco estranho, por aquela verniz cultural diferente, de pessoas se vestindo diferente, de um cenário diferente. Então a gente acha que é uma coisa que vai mudar numa grande revolução, numa grande ditadura ou no tanque na rua. E hoje em dia a democracia é muito frágil, as redes sociais têm um poder imenso, a influência das fake news é enorme. Então, a gente enorme. A gente viu isso aqui agora, né? Exato, a gente vai perdendo os nossos direitos, vai perdendo a nossa liberdade ali de pouquinho em pouquinho, quando a gente abre o olho. Já virou o Irã e não percebeu, como aconteceu com o Irã. Né? Não foi uma coisa assim, eles lutaram para ter a revolução dele, tinham questões de corrupção, só quando viram, cara, peraí, aquilo que a gente estava achando que ia num caminho acabou, a gente se vê agora em outro. Então, a democracia e a liberdade é um valor maior, mas preservar isso é uma luta diária que a gente tem que constantemente estar aprendendo, porque tudo está evoluindo, tudo está mudando, o mundo está mudando. E a última pergunta, você, de certa forma, você quer mudar o mundo com esse seu projeto de vida? Cara, sim, humildemente, eu acho que se não tivesse por trás de tudo um desejo de tentar fazer a diferença e de acreditar que a gente pode fazer a diferença, eu acho que esses projetos não teriam sentido. Acho que o que move a gente de fazer o programa e todos os outros produtos que a gente faz pela produtora e os desdobramentos dele, o livro que eu escrevi, as palestras que eu dou, que me trouxeram aqui para São Paulo, tem essa função social por trás. Até porque é uma coisa muito humilde, não é uma coisa assim, eu sou foda, vou mudar o mundo. Não, é uma coisa de perceber que todos nós podemos mudar o mundo. Mas é um pedacinho que você faz. A gente pode dar o nosso grãozinho de areia para fazer uma grande diferença todo mundo junto. A gente está agora aqui trazendo informação e levantando questões importantes, a gente está fazendo um esforço para mudar o mundo para melhor. Então, isso sim, passa por trás não só dos programas, não só dos produtos da produtora, mas de tudo que eu faço, eu tento humildemente tentar fazer uma diferença por um mundo melhor. É isso aí, fechou. Queria agradecer de novo você pelo seu tempo. Obrigado aqui a vocês. Em São Paulo, como ele falou, um dia só ele veio Correria para uns eventos, deixou uma horinha para gravar com a gente ia gravar no aeroporto, inclusive. André, ia ser bastante representativo. Né? Ia ser muito bom, né? E de verdade, cara, eu sou seu fã. Pô, que isso. É isso aí, gente. André Fran. Valeu!